Olá, bem-vindos ao programa Teorema, aqui pela UX-TV, a TV educativa da Universidade de Caxias do Sul, parceira do canal Futura. Você já ouviu falar certamente e talvez tenha até se sentido parte, de um pensamento, de um conceito ou de um sentimento intitulado Brasil, País do Futuro. Então hoje nós recebemos aqui no estúdio da UX-TV o escritor José Clemente Pozenato. Bem-vindo, Pozenato. E também dois estudantes aqui da Universidade de Caxias do Sul para falar sobre este tema. Há 70 anos, o escritor de origem austríaca Stefan Zweig publicou o livro intitulado Brasil, País do Futuro. Poeta, pensador refinado, Zweig conheceu o Brasil em meio às dilacerações da Europa, então varrida pelo nazismo e pela Segunda Guerra Mundial. O escritor viu no Brasil, para além dos problemas do país, a possibilidade de um futuro melhor como pátria, como modelo de uma sociedade em evolução. Mas será que o Brasil de hoje agradaria Stefan Zweig? O Brasil do futuro realmente chegou? Esta é a questão do teorema de hoje. O teorema de hoje, então, traz justamente essa questão complicada, talvez não tenhamos nem resposta para isso, o futuro do Brasil realmente chegou? Esse país do futuro se concretizou ou não, Pozenato, essa provocação e esse conceito vem desse livro do Stefan Zweig, que já completou 70 anos em 2011, mas que agora parece mais atual do que nunca, Como o senhor vê essa mentalidade que se criou, esse conceito, essa cultura do Brasil como um país do futuro? Há uns que veem isso de uma maneira pessimista, e outros de uma maneira positiva. Porque você pode ler o país do futuro, porque ele nunca vai acabar acontecendo, a gente tem que ficar esperando o tempo todo. Mas se você olha com um caráter positivo, você percebe que se é possível dizer que esse é um país de futuro, é porque ele apresenta a possibilidade de vir a ser um grande país. De uma realidade em que você não vê perspectiva nenhuma, você não diria aqui tem futuro. Quando você vê uma criança talentosa, você diz essa criança tem futuro. O que o Stefan Zweig viu em 41, nos anos 41, quando escreve o livro, é uma realidade que tem futuro. E tinha futuro por quê? Porque algumas coisas já estavam acontecendo. Então, de alguma forma, o futuro de que o Stefan Zweig falava, ele já via ali algo diferente do que ele via na Europa, onde sim, lá ele não via futuro nenhum. Pela questão do nazismo, da Segunda Guerra, do totalitarismo, Bom, a gente ficou contente que o senhor veio para o programa pelo fato do senhor ser, acima de tudo, escritor, E o Stefan Zweig viu esse país do futuro como escritor também, Então, o teorema sempre traz também estudantes. Hoje temos o Marlos e a Paula, Você é da área da história, Paula? Sim, da história. E o Marlos da sociologia. Eu queria perguntar para vocês que são de outra geração, da geração mais nova, se vocês se sentem parte desse conceito, desse pensamento de um país do futuro, se isso permeou a vida de vocês de alguma forma. E se quiserem colocar alguma questão concreta para o Pozenato. Bem, eu sempre acreditava que o Brasil era um país do futuro, porque, queira ou não, essa ideologia ela teve uma certa influência em maioria da população. Mas, ao ler Paulo Freire, eu percebi que o futuro é nós que criamos. Então, a gente não tem que esperar, a gente tem que fazer. Se o Brasil é um país do futuro, ele será como uma utopia. Porque a gente acredita e a gente vai lutar e vai construir ele. Porque a gente sentar e ficar esperando, nada vai se concretizar a uma coisa divina, Então, é a gente que constrói. Esse aspecto do divino, Pozenato, diante do que está acontecendo nas ruas, esse movimento recente, como é que o senhor vê essa participação da juventude nesse conceito, quebrando talvez a crença do divino, do país da providência e agindo? Foi interessante ele ter citado Paulo Freire como tendo mudado o olhar dele, é que o Paulo Freire surge dentro de um contexto sociopolítico em que ele percebe que há uma grande massa da população brasileira que está no sentimento de impassibilidade, quer dizer, esperando as coisas acontecerem
e sem tomar iniciativa para mudar essas coisas, né? Então, realmente, um dos ingredientes para que esse futuro que o Stefan Zweig prenunciava, né, nos anos 40, só ocorre se a tendência de impassibilidade, né, de ficar esperando de grande parte da população brasileira, que é um traço cultural muito forte no país, for substituída por uma visão de tomar iniciativa, né, de avançar. E, nesse sentido, o que a gente está vendo nas ruas hoje é uma geração nova, não é? A nossa geração foi para as ruas nos anos 60, 70, nos anos 70 e 80, para pedir de volta a democracia, não é? Isto é, não era, na realidade, para construir alguma coisa, era para tirar um obstáculo do caminho, não é? Hoje, o que se percebe são manifestações no sentido de propor ideias novas, perspectivas novas, não é só de afastar obstáculos, não. É também realmente uma visão de quem acredita que há possibilidade no futuro. Sim. Paula, e você, assim, como se sente dentro desse conceito que se criou, né, de um país do futuro? Percebeu isso dos pais, dos professores, que existia esse conceito? Então, acredito que essa ideia do futuro ela está muito colocada no povo brasileiro, fez parte da construção nossa de sempre esperar desde muito tempo. A própria Marilena Chaui, ela vai colocar que um dos mitos fundadores do Brasil é a ideia de esperar, como que a gente era uma terra de muitas belezas, dentro de um plano divino, a gente sempre vai ter a perspectiva do melhor. Então, a gente está sempre esperando por algo. Um país abençoado, né, por Deus e grande por natureza. Esse é o conceito, né, que existe implícito no Brasil. Mas tu acha que isso vai se realizar, ou se realizou, ou fica no âmbito da utopia? Então, eu me aproximo mais da utopia, porque a utopia ela fala do sentido da organização. O futuro muitas vezes nos dá a ideia do incerto, daquilo que pode vir alguma coisa, mas a gente não sabe. Então, talvez ao longo também da vida, a ideia da utopia sempre me aproximou mais, porque também dá a ideia da gente poder se mexer, da gente também ter algum guia, alguma coisa para a gente poder caminhar e construir essa utopia. Tu gostaria de colocar uma questão do Pozenato, aproveitando que ele é um escritor e talvez possa entender melhor a alma desse outro escritor que viu no Brasil esse país do futuro? Talvez colocar um pouco das inspirações que levou o Stefan a escrever esse livro, já que era um contexto também de desesperança, por mais que a gente tenha essa ideia de um Brasil do futuro sempre colocado na história, o contexto que ele escreve ele foi um pouco também diferente, de desesperança, de medo na Europa. O que eu acho importante para nós brasileiros ler na leitura do Stefan Zweig é que é um olhar de alguém de fora, que tem um termo de comparação para a realidade que ele observa, andando pelo Brasil, e que muitas vezes nós, que ficamos só olhando daqui de dentro, não temos condições de fazer comparações. Então, a afirmação dele é a partir de uma comparação de uma realidade que ele observa, comparado com outra que ele conhece muito bem, que o fez sofrer muito bem. Muitos intelectuais brasileiros receberam mal a obra do Stefan Zweig, por quê? Porque só viam as misérias do Brasil e não viam por que apostar no futuro de um país como esse, né? Só viam o lado... É que eles não tinham passado pelos campos de concentração da Europa, não tinham visto a guerra largando bomba dentro das casas das pessoas, né? Não tinham visto aquele horror todo que havia na Europa. Então, para quem viu o fim do mundo do lado de lá, aqui era o começo do mundo, né? Uma possibilidade nova. Uma possibilidade nova que se abria. E puxando também já um pouco da pergunta inicial, se o Stefan Zweig viesse hoje ao Brasil, ele estaria satisfeito com esse país? Ele estaria mais do que satisfeito. Mas eu tive a oportunidade de na Europa, em universidades europeias, dizer como, no Brasil, questões que a Europa não conseguiu resolver, nós resolvemos muito bem, não é? E na perspectiva que o Stefan Zweig previa, isso é, da convivência. Da convivência. Há ainda problemas de convivência? Sim, mas se você comparar com os problemas de convivência na Europa,
você vai ver que a gente já avançou bastante na direção de um futuro em que essa convivência vai se tornando cada vez mais plena. E esse é o aspecto, parece que o Zweig mais considerou relevante, né? O que ele enfatiza, desde o prefácio, né, que ele escreve para a obra dele, ele diz: o grande ponto que eu quero salientar no Brasil é como aqui todas as diferenças podem conviver em paz. O Brasil do futuro realmente chegou? Esta é a questão do teorema de hoje. Nós trouxemos essa questão a partir do livro do Stefan Zweig, né, que escreveu essa espécie de mitologia brasileira como um país do futuro. Eu queria perguntar para os convidados se o momento atual do Brasil traz novas leituras dessa obra também, né? Novas perspectivas de análise. E uma obra parece rica quando ela se presta a atualizações, a novos olhares, novas interpretações e sentimentos, né? Eu acho que essa pergunta é a juventude de hoje que tem mais condições de avaliar, não é? Se esse conceito traz algo de novo para vocês. De novo. Bem, o que a gente pode falar é que esse conceito de país do futuro ou da obra em si, ela tem um significado que acredito, vai permear, né, com o tempo. A gente, por mais que a gente vive, por mais que a gente conquiste, a gente sempre pode acreditar no melhor, né? Então, como a gente também vinha dizendo, né, é uma espécie de uma utopia, né? Você vai caminhando, você vai construindo e você vai sonhando e se guiando através disso. Mas será que é melhor viver com uma utopia dessas ou sem uma utopia dessas? Vale para ti, Paula, e para o Posanato também. A utopia, acredito que ela nos traz a ideia também do conflito. Então, por mais que tu tenha todas as manifestações e tem essa questão da convivência do povo brasileiro que acontece, teve toda a miscigenação das raças, e alguns autores colocam como os encontros das raças, é necessário também trazer esses conflitos. Será que foi bem assim? Será que essa convivência, ela é de fato, ela é pacífica, né? A própria questão da escravidão, hoje a gente tem ainda presente o racismo. Quem disse que o racismo ele não está ali? Então, a utopia, viver em utopia é também viver questionando o mundo, viver se indignando e viver perguntando e trazendo conflitos. É bom ter uma utopia dessas no horizonte, Posanato? Certamente, até na vida pessoal, os psicólogos recomendam que a gente sempre tenha um projeto pela frente, para não entrar em regressão, né, mental e emocional, né? E se isso vale no plano do indivíduo, vale no plano da sociedade. Quer dizer, uma sociedade deve elaborar um projeto e reavaliar continuamente. A possibilidade de a gente entrar numa neurose coletiva pode ocorrer, como no plano individual, quando você faz um projeto acima da capacidade que você tem de avançar. Então, esse realismo é também necessário, mas sem um projeto também não se vai adiante. E acho que essas manifestações que estão indo para a rua hoje permitem essa avaliação de algumas coisas que são propostas. Alguns dizem, isso é impossível, é uma utopia inalcançável. Mas outros já estão provocando mudanças, quer dizer, coisas que são possíveis. Então, o próprio processo coletivo, né, de colocar em confronto as expectativas de cada um, vão afinando sobre aquilo que é possível conquistar e né, à medida em que se cria esse consenso sobre o possível, a saúde social se consolida, né? Os conflitos diminuem. Sempre haverá coisas ainda a avançar. Espero que sim, né? Espero que a humanidade dure ainda alguns milênios para avançar. Como é que o senhor considera o fato de que um escritor, né, de origem austríaca, europeu, tenha feito essa leitura, né? Tinha muitos filósofos, pensadores, antropólogos pensando o Brasil, mas justamente um escritor que teve essa capacidade de enxergar ali um traço nesse país, né? O escritor, principalmente se ele for poeta e romancista, como foi também o Stefan Zweig, ele desenvolve um tipo de olhar na realidade que desborda o campo das disciplinas.
Ele não olha só como sociólogo, só como historiador, só como psicólogo, que normalmente é a tendência de quem atua dentro de um determinado campo de conhecimento, não é? Na minha experiência pessoal, eu resolvi escrever a minha obra sobre meu romance todo, né, sobre a trajetória da imigração italiana, porque se eu escrevesse como historiador, iam dizer que eu não sou historiador. Se eu escrevesse como sociólogo, iam dizer que eu não sou sociólogo. Se eu escrevesse como político, né, cientista político, iam dizer que eu não sou cientista político. E como romancista, eu posso dizer, abordar todas essas dimensões. Pode lidar com a realidade e com o sonho sem problema. Sem problema, com todas as dimensões, inclusive aquelas que são o sonho. O senhor colocou que a sua geração, de certa forma, lutou para eliminar alguns obstáculos, né? Como era um regime mais totalitário. E a geração de vocês, então, poderia lutar talvez para construir, propor algo, né? Vocês se encaixam nessa perspectiva? Vocês acham que vão conseguir propor algo que possa construir esse futuro que vem chegando, que vai chegar, ou enfim, agregar nessa utopia? Eu acredito que, numa forma geral, falta um pouco de profundidade. A gente percebe até nas manifestações, assim, quando que tomou um cunho para modificar realmente alguma coisa. Até então, foi uma coisa, pelo menos seguindo o meu ponto de vista, foi um pouco superficial. Foi uma coisa muito significativa. Só que cadê a profundidade? O que isso mudou realmente? O que está mudando? Ao mesmo tempo que estavam ocorrendo as manifestações, a gente via governantes andando com aviões da Força Aérea Brasileira e indo assistir jogo de futebol da Seleção Brasileira. Então, você percebe que não chegou aonde que tinha que chegar. Falta muito mais. Isso é uma constante. Você bota um tijolo no muro, mas o muro, a utopia serve para a gente conseguir ver o muro inteiro, né? Mas cada dia a gente tem que botar argamassa e botar mais um tijolo e ir construindo e fazer realmente mudar essa realidade, né? Pois, Renato, como é que tu vê essa ansiedade, né, até essa frustração que essa geração está tendo? E dessa geração e da anterior também, não é? Porque quando a gente lutou para acabar, para voltar à democracia, a gente acreditava que agora haveria participação realmente popular nas decisões do poder. Mas, de novo, né, o domínio, né, da máquina estatal ficou na mão de alguns poucos que foram ficando surdos. Eu já escrevi uma vez uma crônica sobre os efeitos de sentar na cadeira do poder, vai afetando todos os sentidos. Ele não ouve mais o povo, ele só ouve aqueles que estão ali ao redor dele fazendo. Ele não enxerga mais na frente, né? Ele só enxerga ele mesmo, né? Até o tato, ele perde o tato, né? Em vez de abraçar as pessoas, ele acaba dando bofetadas. Então, isso aconteceu no Brasil também com aqueles que assumiram, diante do povo brasileiro, da juventude na época, o compromisso de criar uma democracia para valer. Se fez uma Constituição, né, que o Ulisses Guimarães declarou: agora este é um país democrático. Bom, então veio a frustração, porque isso não se realiza. Há um outro projeto que vai ao poder, então se reanima as esperanças, de novo é frustrado. Então, o que está em jogo hoje é realmente a expectativa, quer dizer, não é de desânimo, é de cobrança. O que é que a classe política prometeu? Vamos cumprir. Vamos cumprir. Não vamos nos desviar, né, daquilo que foi prometido e que foi projeto da nação. Vamos revitalizar esse projeto. Então, na realidade, muitas das coisas que estão postas na rua hoje eram bandeiras já há 20 anos, há 40 anos. Né? Paula, como é que tu te vê como personagem, né, desse país do futuro? Então, acho que a crise urbana e ambiental, ela está batendo, né, na nossa porta. Então, vai ser inevitável que a gente não tenha descontentamento com as coisas. Então, de alguma maneira, essa juventude ela também vai se descontentar, vai também se indignar. No entanto, se não é possível mudar o todo, porque ele não é assim tão fácil de desorganizar o que já está organizado, que é o Estado, como o professor colocou, toda a questão do poder,
há maneiras também de se criar alternativas de viver essa utopia. Então, essa juventude ela pode fazer esse movimento de organizar algo para bater de cara com esse poder, mas também já vivendo outras alternativas, outras formas de vida que não essa que é nos colocada para todos nós. Agora, o poder como está colocado parece que não tem solução mesmo, né? Como é que faz para permear esse poder com uma nova visão, né? Numa visão de romancista, não é? O poder, o exercício do poder sempre teve as mesmas características, sempre. E você percebe isso desde uma instituição como é o Estado até uma instituição como uma universidade. O exercício do poder vai aos poucos, né, eliminando a participação de quem realmente, né, numa democracia é responsável, né, pelas decisões, né. Então é necessário, cada vez que o esquecimento vai se tornando mais sério, um chamado. Então, mesmo que não ocorram mudanças rápidas, né, como resultado dessas manifestações, seguramente interrompe um processo. Quer dizer, né, uma febre de querer ganhar mais, para com essa febre, pelo menos por um tempo, para diagnosticar outros problemas. Então, já é um ganho colocar em alerta os que estão lá na cadeira do poder, que começam a ouvir coisas que eles já não estavam mais ouvindo, a ver coisas que eles não estavam mais olhando. Isso já é um avanço. Quer dizer, o movimento é por si só o movimento, né? O movimento já modifica. Já modifica. Bom, nós trouxemos então no Teorema de hoje esse tema, inspirado pelo livro do Stefan Zweig, né, que escreveu O Brasil, um País do Futuro. Recolocando esse tema na atualidade, foi uma conversa muito legal, um tema praticamente inesgotável. Agradecemos muito a presença do Pozenato, Eu que agradeço o convite. Pensador e escritor, e a disponibilidade de conversar com jovens estudantes aqui da UX, e obrigado a vocês também por participarem do Teorema. Então, nós voltamos na próxima semana com um novo tema dentro desse programa, que sempre traz uma questão atual para a gente discutir. Obrigado.